Eu acabei de perceber que eu sou uma versão mais velha de mim mesmo, porque essa foto aqui prova tudo. Por que que eu pareço ser mais novo aqui? Apesar de ser um vídeo engraçado, uma piada, tudo mais, o que ele fala é uma verdade, né, uma versão mais velha de uma coisa que era mais nova antes, e é uma versão, não é a mesma coisa, não é o mesmo sujeito envelhecido. Do ponto de vista biológico, é o mesmo sujeito envelhecido, mas do ponto de vista social, existencial principalmente, não é o mesmo sujeito envelhecido. Não é só um acúmulo de experiência, mas é uma transformação qualitativa que esse acúmulo de experiência entrega pra gente. E essa transformação qualitativa não acontece só na nossa cabeça, mas também no nosso corpo. E aqui, de novo, eu não tô falando só de envelhecimento, mas tô falando de como se portar, como se colocar, como reagir, como agir, como se vê no mundo, como se coloca no mundo, como você vai lidar com as intempéries do cotidiano, de tal maneira que talvez você seja outra pessoa. Talvez você já não seja a mesma pessoa depois de um determinado momento. Isso porque conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai tendo experiências, não se trata só da gente chegando no mundo, vendo as coisas, experimentando a realidade e depois, isoladamente, escolhendo como ela vai funcionar pra gente refletir sobre algo. A coisa não é tão simples, mas a experiência, quando a gente a experiencia, ela também nos experimenta. Quando a gente tá tendo a experiência está nos tendo também, de tal maneira que, sem você poder controlar direito, você já não é mais a mesma pessoa. E eu tô fazendo essa introdução porque eu vou tocar em outros pontos que talvez sejam muito relevantes pra gente falar sobre transformação, pra gente falar sobre a manutenção ou não de si no mesmo lugar, de um ponto de vista social, a manutenção de si no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo círculo social, até que ponto isso é interessante ou não, até que ponto as constrições sociais não levam a gente a ficar parado no mesmo lugar, tentando a todo instante fazer dar certo certas formas de relação que não dão, e até que ponto um histórico acumulado ele também pode servir como base para a construção de uma nova identidade, de uma nova maneira de se ver no mundo, de se colocar no mundo, mas ao mesmo tempo que pode ser dispensado enquanto parte integrante de si, da essência, do núcleo de você enquanto sujeito, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa esquecer. O Nietzsche fala sobre esquecimento como sendo uma prática, como sendo um ato de esquecimento, uma forçação, se forçar a esquecer, praticar o esquecimento, justamente para não carregar o ressentimento das besteiras que acontecem no dia a dia, justamente para não se mover pelo ressentimento, para não se mover por forças reativas e tornar possível uma vida que acontece na expansão, que acontece ativamente. Essa atividade é uma imposição de si no mundo. E a imposição de si no mundo, ela é interessante porque aí de fato é você dando vazão para você e não exatamente respondendo àquilo que estão colocando para você como algo importante de ser percebido. Daí que a experiência é uma coisa muito importante. A experiência do cotidiano é aquilo que vai chamar a gente para uma eterna transformação. E dificilmente a transformação ela vai ser algo negativo, né? Uma outra noção é o eterno retorno do mesmo. Isso quem traz é o Deleuze. O Nietzsche ele não faz uma conceituação fina sobre isso, mas o Nietzsche traz o eterno retorno como sendo uma chance de você pensar o seguinte: será que minha vida valeu a pena? Eu viveria tudo de novo? Eu estou vivendo hoje como quem viveria tudo de novo? Esse tudo de novo, ele não pode ser levado na literalidade, porque a literalidade é o eterno retorno, acaba sendo o eterno retorno do mesmo. E esse eterno retorno do mesmo é o eterno retorno das mesmas experiências de cotidiano. E talvez não seja sobre isso, mas talvez seja justamente no entendimento de que o que vai retornar sempre é a aleatoriedade. O que vai retornar sempre é a necessidade de ter um ímpeto na vida. O que vai retornar sempre é a imprevisibilidade. O eterno retorno da diferença é fazer emergir a imprevisibilidade como sendo uma regra. E talvez seja a possibilidade da gente olhar para nossa vida e pensar: eu viveria tudo de novo? Ou seja, eu encaro o mundo dentro da sua aleatoriedade e imprevisibilidade como um campo em que eu posso me impor de peito aberto? É dessa maneira que eu tô conseguindo encarar no dia a dia as diferentes experiências, os diferentes momentos que a gente passa, os diferentes momentos que a gente se coloca pro mundo. Vou trazer um vídeo da Andrea Chauciat e vai ajudar a gente a continuar com essa elaboração. Às vezes você nem reparou, mas está cercado de gente
que insiste em ignorar o seu presente e vive apontando os seus erros do passado, suas cagadas, os seus vacilos, lembrando inclusive de coisas que você mesmo nem quer lembrar. E que você já pediu para essas pessoas que faz mal e não quer lembrar. Porque pessoas assim ou não te querem ver melhor, transformada e evoluída, ou só fazem questão mesmo de ser cruel. Talvez eu seja um pouco ingênuo, mas eu prefiro ter um olhar sociológico para compreender que pode ser crueldade, mas acima de tudo, o que é a tentativa da manutenção das dinâmicas sociais que sempre existiram. No fundo, a gente acaba se construindo dentro de relações sociais, de interações, né? Dentro de dinâmicas em que a gente ocupa um papel, tem uma função para os outros. E aí, bom, tem muitos papéis que você pode ocupar, né? E nessas funções, se a gente para de exercer a maneira como a gente meio que se colocou ou como a gente foi colocado, meio que tudo se quebra. A gente para de ter espaço e aqueles que também tinham um fortalecimento da sua identidade no nosso exercício da função na dinâmica, também param de ter ali uma segurança de manter as interações do cotidiano conosco. E aí eu acho que o exemplo mais clássico e talvez o exemplo também mais triste, né, é a família que tem uma criança que é de boa, legal, trata bem, mimada talvez, e uma outra criança que é o bode expiatório. E quando a criança que é o bode expiatório resolve ficar velha, resolve ir embora por algum motivo, percebe que essa dinâmica não tá sendo saudável pra ela, não tá sendo legal pra ela e resolve vazar, toda a dinâmica da família tende a se modificar. Mesmo que haja a manutenção da memória. A memória, ela também pode ser o alvo, né? O bode expiatório também pode ser imaginado, porque ele era real, ele pode ser ali esse filho ingrato que foi embora, etc. Essa filha, né, que não honrou os pais e que foi embora, e etc, etc. Mas eu acredito que isso não se sustenta por tanto tempo. A tendência é que a própria dinâmica desmorone, porque afinal de contas é confortável para um agrupamento social ter alguns sujeitos em que os instintos de raiva, os instintos violentos possam ser despejados, para que todo o restante possa ter uma convivência entre si civilizada, saudável, carinhosa, amorosa, cúmplice. E é claro que esse vídeo que eu trouxe da Andrea, a gente pode ter interpretações muito fora do eixo, mas me parece óbvio que o assunto não é sobre pessoas que cometem vacilos pesados, né? Mas é sobre a cotidianidade mesmo. É sobre a vida sendo vida, nada demais. É sobre a tentativa de evitar que você se expanda no mundo, gerando em você uma transformação que é natural que aconteça, uma transformação que não tem como evitar, através de coerções pequenas e cotidianas que elas não te fazem lembrar quem você era, mas elas fazem com que você volte a ocupar o mesmo espaço na dinâmica social, fazendo com que você volte a ocupar o espaço daquele que precisa ser, de repente, a filha que é o bode expiatório, que precisa ser, de repente, o amigo que é aquele que é pau pra toda obra, né? Ou seja, é a pessoa que tá sempre trabalhando pros outros, assim, tá sempre prestando serviços sem reciprocidade. Ei, você, me escuta com atenção, deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também e depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros, elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, Desvendando a Microfísica do Poder, onde eu falo muito sobre
texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, As Figuras do Desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da modernidade líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros, de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Tem muitos papos que, inclusive, fundamentam a existência dessas posições de exploração extrema, né? Uma delas é o da amizade que existe sem interesse, né? É a amizade sem interesse, né? Ou seja, eu faço tudo por você, você não faz nada por mim, mas é de coração. Não, gente. Reciprocidade é o básico de qualquer relação de amizade. Isso é uma verdade científica, sabe? Não é uma questão de ética, não é uma questão de debate, não é uma questão de vamos ver se é isso mesmo. É uma questão científica. O básico de qualquer relação de amizade é a reciprocidade. De uma amizade saudável é a reciprocidade. Os papos daquela entrega que ela deve acontecer, principalmente por meio de uma caridade, de um amor no coração, isso não funciona na vida real, né? O pressuposto do amor no coração é que quem está com você também ame, de coração. Senão não tem como. Mas eu acho que talvez esse seja um tipo de tema que entra muito bem na vida de pessoas que talvez sentem que estão atrasadas, mesmo tendo 30 anos nas costas, mesmo tendo 35 anos, mesmo tendo uma idade em que tudo parece, a ficção da vida faz parecer que é uma idade em que a vida estaria feita, que é uma idade em que a vida estaria estável, que é uma idade em que já se teria uma certa estabilidade de família, de círculos sociais, de trabalho, de repente, de estudo, onde as coisas já estariam encaminhadas. Porque muita gente que chega com essa sensação numa idade maior, assim, maior nem tanto, né? 30 anos, tá no meio da vida. Muita gente que chega com essa sensação muitas vezes acha que é uma sensação que se deve ter quando se tem 15 anos, né? Que é normal de se ter quando se tem 18 anos. Mas muitas vezes a gente só não percebe que às vezes o círculo que a gente nasceu e foi criado não possibilitou que a gente construísse uma base de segurança existencial de quem a gente é no mundo. Vou trazer um terceiro vídeo pra gente dar uma olhada. Crianças e adolescentes que cresceram em modo sobrevivência têm um atraso em relação às pessoas que cresceram em uma família funcional. Eu não sei se modo sobrevivência é um termo técnico, tá, gente? Mas como esse é um falando livre, é um quadro em que eu falo sem referência, vou só falando, e as referências ficam no subtexto, ficam nas entrelinhas, né? Eu também acho que tá tudo bem aqui a gente trazer termos que são do dia a dia e que não necessariamente vão ter ali uma base super bem formalizada. Mas pode até ter, né? Eu só tô dizendo que eu não sei se isso é um termo de fato, sabe? Entende o que eu quero dizer? Vamos lá, vamos escutar. É da Sara Marie, ela já tem um vídeo reagido aqui no canal, tá? E hoje eu vou falar sobre mim, o que eu nunca faço. Eu fui uma criança que passou por muitas coisas mesmo. E isso fez com que eu fosse ansiosa desde criança e desenvolvesse transtornos. E toda essa relação familiar, que não era nem um pouco normal para uma criança, me fez ir mal na escola. Eu não conseguia prestar atenção, eu não conseguia apresentar trabalho, eu nunca consegui fazer amigos espontaneamente, assim. E eu sempre notei que os meus colegas que tinham famílias normais podiam fazer tudo o que eu não fazia. Eles eram diferentes de mim e eu sempre notei. Eu até falava pra minha mãe e ela dizia claro que não. Só que eu sabia que eles eram diferentes de mim. E era por isso. Porque eu estava em modo sobrevivência. Eu precisava sobreviver de todo aquele estresse que eu tinha desde criança. Enquanto os meus colegas estavam preocupados em aprender, em criarem relações, serem felizes. E eu não.
ela não deu detalhes, né? Não deu detalhes sobre sua vida íntima e nem precisa, porque o ponto principal é essa diferença de repente se crescer dentro de um lar que é minimamente funcional e que nesse lar que é minimamente funcional, a vida ela pode acontecer meio que por etapas, com as suas barreiras, mas meio que, com muitas aspas, natural. Com muitas aspas, numa fluidez em que tudo se passa como se fosse a maneira certa do tempo passar e do envelhecimento acontecer e da maturidade chegar, por exemplo. Versus a triste realidade de quem nasce numa família bem disfuncional, mas bem disfuncional, e depois de adulto, precisa lidar com a necessidade de se reconstruir e de muitas vezes de se adequar. Porque assim, toda a potencialidade que você percebia em você mesmo, todo o potencial que você percebia nas atividades do seu cotidiano, tudo isso muitas vezes vai ter que ser deixado de lado para você simplesmente saber conviver fora do seu círculo mais próximo, que foi onde você se constituiu e é de onde você incorporou todas as maneiras cotidianas de falar com alguém, de se referir a alguém e de repente ser uma pessoa invasiva, de repente ser uma pessoa ingênua, de repente ser uma pessoa agressiva, de repente ser uma pessoa passiva demais. Esse processo de transformação, ele quando acontece quando a pessoa tem lá 25, 30, 35, 40 anos, facilmente será percebido como um atraso na vida. Facilmente. Só que é importante manter a cabeça erguida porque você não é o mesmo de quando tinha 20 anos. A experiência perdida, ela foi perdida, mas as experiências que virão, elas vão ser novas de um sujeito novo. Não tem como colocar num contínuo linear, histórico, cronológico, como se a gente fosse a mesma pessoa. Porque se for pra colocar nesse contínuo, então não tem saída. Só tem saída porque a gente não é a mesma pessoa. Porque a cada instante há a possibilidade de cortar e de refazer. Por mais que a memória permaneça, a todo instante há a possibilidade de exercer o esquecimento. E exercer o esquecimento como uma chance de não ser meramente ressentido com a vida, mas de ser ativo dentro dela e de, sendo ativo dentro dela, conseguir dar conta de superar esses momentos, como do modo sobrevivência que a Sarah Marie trouxe agora há pouco, e como da sensação de atraso que se pode ter no momento em que se percebe que talvez poder de repente acho que eu não sou tão adequado para a vida em sociedade. Acho que me ensinaram do jeito errado. E de fato, muitas vezes você é uma vítima das dinâmicas. Porque você não tem autonomia e controle para poder lidar com isso. Muito pelo contrário, são justamente essas autonomias e dinâmicas que vão te construir para que você possa ter algum jeito de olhar para o mundo e se virar nele. Mas quando essa parte, que é a base de tudo, acaba sendo construído de uma maneira bizarra, aí ferrou. Aí a necessidade é de refazer essa construção. De novo, sem o ressentimento. Com o ressentimento, a chance é de você odiar o mundo. E o mundo não tá aí pra ser odiado, felizmente. O mundo talvez esteja aí pra ser abraçado com ligeireza, com inteligência, com sagacidade, né? Com um abraço, mas uma espada guardada a todo instante se for necessário utilizar, mas com um abraço fraterno que talvez possa ser uma boa saída para uma transformação que não tenha como base o mero ressentimento. Tudo bem?